Quarto Atlético Mineiro e Flamengo da temporada 2024 com direito à entrega de faixa de campeão. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, como sempre recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, meus queridos e minhas queridas, na humildade, com todo carinho, com todo respeito, começaram a nos assistir, deixa o like de vocês. O like de vocês é importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Aqueles que não são inscritos ainda, se inscrevam, tem um botãozinho preto aqui embaixo, escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e dar aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. E aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Maurício Paula Santos, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos para as notícias? Bom, como eu falei, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pela quarta vez nessa temporada de 2024. Só que agora o jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, lá na Arena MRV, o Flamengo venceu por 4-2. O jogo de hoje é muito importante, uma vitória para que o Flamengo volte para a quarta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas PQD já foi campeão da Copa do Brasil, já tem vaga direta para a Libertadores do ano que vem, já vai disputar aí a Supercopa do Rei, né? Rapaz, agora a Supercopa agora é a Supercopa do Rei, né? Seguindo aqui, mas essas colocações, quanto melhor a colocação do clube, é mais dinheiro que entra para os cofres, é mais investimento que o clube pode fazer no ano que vem. Lembrando que o Flamengo terá que ir ao mercado buscar uma reposição para Gabriel Barbosa. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que é uma coisa muito chata, né, que está aborrecendo muito. Então, seguindo aqui, para enfrentar o Atlético Mineiro, o Flamengo tem 12 desfalques confirmados. São eles: Everton Cebolinha, ruptura no tendão de Aquiles; Matias Vinha, ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia; Pedro, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho; Nicolas de la Cruz, lesão muscular; Carlinhos, lesão na coxa direita; Arrascaeta, menisco, vai passar por uma cirurgia semana que vem; Eric Pulgar, lesão muscular. Além disso, Léo Ortiz, Gerson, Varela foram convocados pelas respectivas seleções para a data FIFA de novembro. Por fim, Alan, maravilha, cumpre suspensão e Gabigol foi afastado pelo Departamento de Futebol do Flamengo ontem, terça-feira, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Atlético Mineiro, por outro lado, o técnico Gabriel Milito, que comanda o Atlético, tem 6 desfalques confirmados para enfrentar o Flamengo. Dessa forma, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas convocados para as seleções. Paulo Vitor, suspenso. Cadu, lesionado. Essas são as ausências da equipe mineira para o jogo de hoje, às 20 horas. Transmissão será através do Premier Pay-Per-View. Árbitro da partida, David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Árbitro assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia. Árbitro assistente número 2, Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. E o VAR fica por conta do Gilberto Rodrigues Júnior. Auxiliar de VAR fica por conta de Clóvis Amaral da Silva, de Pernambuco. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira; Wesley, Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas ou Alexandro, Michael e Bruno Henrique no ataque. A provável escalação do Atlético Mineiro é o Everson, Saravia, Bataglia ou Batalha, né? Vocês que escolhem aí, ou fala a pronúncia Bataglia ou Batalha; Lianco, Rubens Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaratio, Davidson ou Paulinho e o Hulk, né? Vão vir aí com o que tem de melhor para cima do Flamengo nessa noite de quarta-feira. E hoje, para o desespero dos atleticanos, eles que têm essa rivalidade com o Flamengo, para mim são adversários, não são rivais, terá a entrega da faixa de campeão. O vice-campeão terá que entregar a faixa de campeão para o Mengão. Isso vai doer
ainda mais, não vai doer tanto quanto o Flamengo ter carimbado lá a Arena MRV como o primeiro título, né? Então, seguindo aqui, meus queridos e minhas queridas, né, entrevista à TNT Esportes, o diretor de negócios do Corinthians, Vinícius Cascone, afirmou que Hugo Souza permanece no time de São Paulo. O clube está avaliando a melhor forma de pagamento. Gente, para o Hugo Souza e para o Corinthians, o pagamento tem que ser à vista ou então apresentar um fiador que o Flamengo aceite. Lembrando que essa proposta que está com o Corinthians só é válida até o dia 30 de novembro. A partir do dia 1º de dezembro terá que ser feito um novo termo aí e talvez ele nem consiga comprar mais o Hugo Souza. O Flamengo deve fazer exigências maiores e tem que fazer mesmo depois de toda a sacanagem que foi feita. E por falar em Corinthians, meus queridos e minhas queridas, Davi Luiz entra na mira do Corinthians em meio a futuro incerto no Flamengo. Em meio ao processo de definição, a equipe carioca, o Corinthians entrou na briga para contratar o atleta do mais querido a partir de janeiro de 2025. O contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro, então ele pode assinar com qualquer outro clube e sair de graça. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians priorizou a contratação de um zagueiro para a próxima temporada. Com isso, Davi Luiz é alvo dos paulistas. Por fim, além do defensor do Flamengo, Sérgio Ramos, ex-Real Madrid da Espanha e campeão da Copa do Mundo com a Espanha, também está na lista dos paulistas, né? Os caloteiros de Itaquera. Sabemos que eles não podem escrever nenhum jogador do futebol internacional por causa do transferban, por causa de dívidas, né? Bora mudando aqui de assunto, Conmebol veta a sugestão da CBF para a mudança de acesso dos brasileiros à Libertadores. Eles queriam mais uma vaga para o clube brasileiro na Libertadores da América de forma direta, sem passar ali pelaquela repescagem, né? A CBF enviou o ofício à Conmebol em setembro deste ano e sugeriu o fim dos playoffs da Sul-Americana, além da exclusão de clubes brasileiros da pré-Libertadores e mais uma vaga direta para a fase de grupos. Contudo, de acordo com o ESPN, a Confederação Sul-Americana vetou esta mudança. A entidade máxima do futebol sul-americano, entretanto, aceita discutir tais mudanças a partir de 2026. A Conmebol, de maneira informal, já indicou que não será possível atender os pleitos para 2025 e dificilmente isso acontecerá para 2026 também, porque continua o ciclo atual de contratos da TV de 2023 até 2026, ou seja, ele tem que seguir a risca aí os contratos da TV, contratos de transmissão, e tudo isso gera divisa para a federação, né, para a Conmebol. Gente, para entrar no assunto chatérrimo aqui, que é com relação a Gabriel Barbosa ou Gabigol, né? O Flamengo foi campeão aí da Copa do Brasil, em cima do Atlético Mineiro, 3-1 em casa, 1-0 lá, 2 gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Muita gente já após esse gol aí, né, já falou que ele deveria haver uma renovação de contrato, que ele é decisivo. Realmente, Gabigol tem a sua história marcada no Flamengo. 16 gols em finais, um atleta que ajudou muito o Flamengo, né, 2019, 2020, 2021. Isso aí não pode ser esquecido nunca, sempre será ídolo. Mas infelizmente existem os problemas extracampos, que muita gente parece que faz questão de não enxergar. Toda empresa tem suas normas, tem suas regras, e sabemos também que a diretoria do Flamengo também errou muito, mas se fosse uma diretoria séria, mediante a tudo que aconteceu internamente, Gabigol já teria saído do Flamengo desde 2019, tá? Um fato trazido aí por Diego Ribas no podcast. Ele falou que num treino, né, Flamengo aí com Jorge Jesus, Gabriel Barbosa abandonou o treino e foi embora. Jorge Jesus virou para o Diego Ribas, que era um dos líderes, e falou: tá difícil lidar com Gabriel. Ele reuniu aí Rodrigo Caio e outros jogadores, foram conversar com o Gabriel. Esse vídeo está na nossa página Maurício Paula Santos no Facebook. E chegou lá, conversou com ele: o que está acontecendo? Pô, você tem que pedir desculpa. E ele falou: pedir desculpa porque eu não fiz nada de errado. Calma aí.
ele é um jogador de futebol e o trabalho dele é treinar e jogar. Se você que está aí na sua empresa, seja ela qual for, você do nada, vou embora para casa, é abandono de trabalho, não é? Você vai ser punido, vai sofrer as sanções. E ele achou que ter abandonado o treino e ido embora, ele não fez nada de errado. Para você ver o ego dele como é grande. Assim como é o ego de Rodolfo Landim e o ego de Marcos Braz. Época da pandemia, escondeu-se debaixo de uma mesa num cassino clandestino. Mais uma. Flamengo perdeu para o Olímpia, fez uma festa 2 dias depois. Num podcast, se declarou ao Corinthians, time que estava tentando contratá-lo, e pouco depois foi pego com a camisa do Corinthians. Depois, por causa de ego, dificultou a coleta da urina no exame antidoping. Foi suspenso, o Flamengo deu todo o apoio a ele. Nada disso deve ser esquecido, nada disso deve ser apagado também. Muitos problemas extracampo. E por fim, no jogo de domingo, né, que era para nós estarmos... Hoje é quarta-feira, não se fala do título do Flamengo da Copa do Brasil, só se fala de Gabigol. O Gabigol, ele conseguiu o que queria. E ali no gramado, ele anunciou que não ficaria mais no Flamengo. Sabe? A vaidade dele tão grande que ele queria os holofotes para ele. Você pode ficar chateado comigo, mas a gente tem que falar o que pensa, o que sente, o que vê principalmente. Né? No meio da comemoração, todo mundo lá comemorando, ele se isolou, foi para o vestiário. E o fato pior, que no fim do primeiro tempo, no vestiário, quando o Felipe Luiz chamou o Bruno Henrique para entrar no lugar dele, ele questionou, não gostou, foi para um outro local dentro do vestiário, tirou o uniforme, né? Falou algumas gracinhas para Felipe Luiz, que sempre deu todo e total apoio para ele, desde quando começou a ser técnico do Flamengo, elogiou, falou que ele tinha amadurecido, aí muita gente questionou, mas por que o Felipe Luiz não falou isso nas coletivas de imprensa? Felipe Luiz é um cara sábio, ele não queria trazer mais problema, não queria que repercutisse mais ainda essa situação que estava acontecendo nos bastidores do Flamengo. Então ele sabiamente abafou e está certo. Tá certo, não era o momento ideal, não era o momento adequado. E na coletiva de imprensa, quando foram dar o banho de água gelada no Felipe Luiz, o Léo Ortiz chamou o Gabriel para poder ir também, e ele falou, quero que se F, entendeu? E não foi. E à noite, o Flamengo alugou um local para comemorar o título da Copa do Brasil, na Ilha dos Pescadores, um local muito bacana. Gabriel foi o único jogador que não apareceu. Em detalhe, ele fez uma festa particular na sua casa. E o pior ainda, para afrontar, ele convidou os companheiros de clube no grupo do Flamengo. Ninguém compareceu. É o ego como diz o Júnior, ninguém vai ser maior do que o Flamengo. E vocês têm que entender isso. Muitos atos de indisciplina, infelizmente. Eu estou trazendo superficialmente, mas vou trazer aqui o que está no UOL, no ESPN, em vários meios de comunicação sobre esse assunto. Xingamentos em vestiário, indisciplina com Felipe Luiz e elenco irritado. Esses são um dos motivos do afastamento de Gabigol. Né? Olha só, as críticas de Gabigol à diretoria ao anunciar sua saída do Flamengo minutos após o título da Copa do Brasil escancararam uma relação desgastada do atacante com o clube no qual virou ídolo. Foram episódios acontecidos fora dos holofotes, porém que ajudam a explicar o afastamento do jogador, comunicado na terça-feira, dia 12. Na véspera do reencontro com o Atlético Mineiro, agora pelo Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro anunciou que Gabriel não seria relacionado e que os próximos passos do atleta seriam definidos pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelo seu empresário Júnior Pedroso. Partiu da diretoria a decisão de não ter mais Gabigol no elenco, mas tudo endossado por Felipe Luiz e até mesmo pelo elenco. Tudo por conta de uma sucessão de atos de indisciplina desde domingo, começando no vestiário, ainda no intervalo da decisão. Ao ser comunicado que seria substituído após o primeiro tempo, Gabigol bateu boca com o agora treinador Felipe Luiz, ao ouvir que seria substituído. O atacante questionou: está de sacanagem?
tirou o uniforme e foi para seu box sequer ouvir as orientações de Filipe Luís com o restante do grupo. Mesmo contrariado, Gabriel recolocou o uniforme na sequência e seguiu rumo ao banco de reserva para acompanhar o segundo tempo. Já após o jogo, uma outra postura de Gabriel desagradou. Ele não comemorou o título no pódio com os demais companheiros, preferindo se isolar ao lado do grupo, em ponta oposta à diretoria, durante a cerimônia de premiação e entrega do troféu. Ainda dentro de campo, mais desgaste naquilo que o Flamengo considerou como um novo ato de indisciplina. Enquanto os jogadores seguiam festejando no gramado, o camisa 99 se dirigiu para o vestiário e por lá ficou, evitando maiores interações. Quando Filipe Luís, em sua entrevista de coletiva, recebeu o tradicional banho de gelo nos jogadores, Gabriel chegou a ser convidado pelos companheiros a se juntar na brincadeira, mas reagiu com rispidez e disse que se F. Já na festa oficial do título, organizada pela diretoria do Flamengo, na Ilha dos Pescadores, no Rio de Janeiro, Gabigol foi a única ausência. Mais do que isso, promoveu seu próprio evento em sua casa. Quando o Flamengo formalizou o convite para a festa oficial, inclusive usou o grupo dos jogadores para promover sua própria celebração, algo que desagradou até mesmo o elenco rubro-negro. Nenhum dos jogadores foram. Foi com a decisão do afastamento já tomada diante do incômodo do elenco e também de Filipe Luís que a diretoria pediu encontro com Júnior Pedroso para tratar dos próximos passos. Como disse a nota, o encontro ainda não aconteceu. Gabriel Barbosa, por sua vez, contestou o afastamento de forma pública, rebatendo o comunicado rubro-negro em suas redes sociais. Ele disse que treinou normalmente ontem e que estaria à disposição e que o afastamento seria uma decisão unilateral da diretoria e não dele. E ele também desmentiu os fatos narrados. Lembrando que Gabigol também desmentiu, ele e seu empresário Júnior Pedroso, que ele tinha vestido a camisa do Corinthians. Para mim, não tem problema nenhum vestir a camisa do Corinthians, que se dane. Mas que ele chegasse ali e não enganasse os torcedores, que muitos vieram apoiando, que era mentira, que era montagem. E depois, em entrevista ao UOL, ele foi e falou que era verdade, que ele estava com a camisa do Corinthians, mas em momento nenhum ele pediu desculpas. Assim como eu falei lá no lance, que ele abandonou o treino, os jogadores foram questionar ele para ele pedir desculpa a Jorge Jesus. Ele disse que não tinha errado, que não tinha por que pedir desculpas. Isso é Gabriel Barbosa, o Gabigol, fora dos holofotes. Ali no gramado, abraça, beija, brinca, ri, dança, incentiva a torcida, mas e fora? Um atleta não é feito só no momento que ele está atuando, é fora dos gramados também, porque ele é um exemplo para muitas crianças. Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.